Quando houve o ataque às Torres Gêmeas, eu dirigi uma revista e quando eu cheguei à revista, havia pessoas ali, um ou outro ali, que parecia assim que a Terceira Guerra Mundial tinha sido deflagrada, né? E quando as pessoas ficam muito apavoradas, elas acabam não sabendo o que fazer, né? Eu tive uma certa fama, quem trabalhou comigo na Folha, quando eu tinha fechamento, aqueles fechamentos complicados, o mundo parecia que ia desabar em jornal, né? Olhavam para mim, eu fazia de conta que não estava acontecendo nada, né? E no dia do 11 de setembro eu disse, calma, não aconteceu nada, foi só um atentado terrorista em Nova York. Evidentemente que era só para as pessoas se acalmarem, aquilo mudou a face do mundo. Mas se você começa a ficar desesperado, se você entra em pânico, se começa a gritar, se começa a... nada acontece, né? E você apenas deixa de entender a realidade. Então é nos momentos muito graves que você testa a capacidade analítica das pessoas e de botar a bola no chão para poder dar sequência ao jogo. Nós estamos vivendo um momento muito grave. O que aconteceu ontem no Brasil foi muito grave. O ataque a tiros a um ônibus que integrava a comitiva do PT é coisa muito grave. Há muito tempo nós não temos coisas assim na política. Sim, o Brasil é violento, sim, às vezes os grupos se enfrentam, tal. Agora, esse tipo de comportamento na política nacional há muito tempo não acontece. E por isso é preciso muita serenidade. Os responsáveis por isso tudo, obviamente, os responsáveis são aqueles que atiraram. Quem atirou, não dá para saber. Né? É o que eu estou fazendo no meu editorial já. Quem atirou não dá para saber. A polícia precisa chegar. É difícil chegar. É difícil. Você não sabe como é que você chega a gente que aleatoriamente deu tiro, sabendo, claro, que estava atirando contra a comitiva do Lula, a não ser por uma denúncia anônima e tal. É difícil chegar. Agora, este episódio se dá num determinado contexto, se dá num determinado ambiente. É esse ambiente que precisa ser pensado. Será que os homens públicos responsáveis, será que as pessoas que hoje têm poder de condução na política, no judiciário, na imprensa, será que essas pessoas estão fazendo a coisa certa? Será que estão contribuindo para diminuir o caldo de cultura ou para engrossar o caldo de cultura? Para rarefazer o caldo de cultura ou para engrossar o caldo de cultura? Para fazer com que as bactérias se multipliquem ou para fazer com que elas se reduzam e morram, sejam reduzidas e morram? Essa é a questão. Com muita serenidade, mas com muita objetividade, eu quero dizer o seguinte: os criminosos que atiraram têm de ser identificados, porque são eles os responsáveis. Agora, os responsáveis pelo caldo de cultura, aí estão em vários lugares, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Eu não alertei aqui ontem? Eu não alertei aqui anteontem? Palavras quase premonitórias. Nossa, Reinaldo, como é que... Não, evidentemente não é premonição. É lógica, eu já vivi o bastante para saber quando as coisas estão saindo do controle. Eu já vivi o bastante para saber quando a retórica irresponsável está tomando o lugar da prudência. Não é? Todas as pessoas que trataram as decisões tomadas no Supremo como decisões excepcionais, como decisões destinadas apenas a proteger uma pessoa, todos aqueles que apontaram isso contribuíram para esse clima aí. Contribuíram para esse clima. E eu vou ser mais duro ainda, e eu vou falar com mais clareza ainda. Num ambiente como esse, um juiz como Sérgio Moro não pode dar uma entrevista como a que ele deu. Sabe por quê? Porque a justiça, da palavra ius, significa equilíbrio. Significa que você não vai nem para o lado nem para o outro. Significa o meio da balança. É por isso que a balança compõe o símbolo da justiça. A equidade. Quando o juiz que condena vai à televisão
antes do trânsito em julgado de uma sentença, para fazer digressões sobre o condenado, ele está provocando um desequilíbrio. Hein? E isso inflama as pessoas. Quando uma ministra do Supremo, em vez de cumprir a sua função, atua para colocar colegas seus na alça de mira das pessoas inflamadas das ruas, Mayara, ela está contribuindo para esse clima. E notem, eu sei que a essa hora alguém resolveu falar, olha o que o Reinaldo está dizendo, atenção, preste atenção. Eu não estou aqui a dizer o PT está quebrando tudo por culpa do Supremo. O PT está dando tiro por culpa do Supremo. Não é o PT que está dando tiro, ele levou tiro. Não era o PT que estava depredando o ônibus, atacando pedra em ônibus. Ele estava sendo vítima dessa atitude. Então eu não estou dizendo o PT inconformado com a condenação, inconformado com o Sérgio Moro, inconformado com isso que saiu quebrando tudo. Não! São seus adversários que estão perdendo a mão neste momento. E pouco me importa saber, agora, interessa para o futuro, vai ver lá no meu blog, se o PT é o zero e vezeiro dessas mesmas táticas, e é. O MST jamais hesitou em invadir propriedade e ir lá quebrar tudo, com apoio do PT. O MTST jamais hesitou em meter fogo em pneu nas ruas e impedir o direito de ir e vir, com apoio do PT. Jamais houve uma palavra de censura. Jamais. Eu sei de tudo, eu apontei tudo. Ainda agora, vai ver lá no meu blog, tem uma foto do Boulos. Atrás dele existe uma cortina de fogo e fumaça. Que era o Boulos fazendo política. Agora, será que por isso, então se vai justificar o que se viu? Ataque a ônibus, pau, pedra, ovo e tiro agora. E aí, quem está aqui, ó, com esse microfone, com este microfone, com este logotipo aqui, ó, com esse microfonezinho meu aqui, mas que carrega simbolicamente esse logotipo também, esse logotipo que vocês veem aí, isso significa imprensa profissional, isso significa compromisso com a constitucionalidade, com a institucionalidade, com a responsabilidade. Quem fala com peso dessa responsabilidade não pode ocupar o microfone para extremar posições, não pode ocupar o microfone para incentivar na prática a luta de todos contra todos, a guerra de todos contra todos. Não pode, na prática, transformar o Supremo num bueiro, como se o Supremo estivesse, ou ler o Supremo como bueiro, como se o Supremo estivesse lá apenas para decidir em favor de um homem. Até porque, insisto, a presunção da inocência está na Constituição e até agora ninguém conseguiu provar o contrário, ainda que eu não goste disso. Só que as leis, ainda que eu não goste delas, existem. Sabe por que eu me tornei um notório crítico do PT, fui perseguido pelo PT? Sou ainda atacado nas redes por eles? Porque o PT nunca teve esse apreço pelas leis que eu estou falando, Mayara. Nunca, a meu juízo. Sempre acreditou que era possível transgredir a lei para fazer a luta social avançar. Não é? E por isso mesmo eu fui e serei um crítico duro do PT. Agora, não me peçam para condescender com essas mesmas atitudes quando feitas do outro lado. Escuta aqui, esses tiros poderiam ter acertado o Lula. Graças a Deus não acertou ninguém. Mas poderiam ter acertado o Lula. A morte do Lula nesta circunstância, em qualquer circunstância, seria uma barbaridade. Nesta circunstância, além da coisa grave em si, significaria botar o país
à beira de uma guerra civil. Um país que tem tudo para crescer, para se desenvolver, para sair desse estado a que o próprio PT nos conduziu. É verdade. Mas nós temos de fazer a luta política. Tem que lutar com a caneta. Tem que lutar com o verbo. Não com arma. Não com pau. Não com pedra. E quem carrega a responsabilidade de falar em nome da imprensa tem que falar palavras de paz, por mais duras que elas sejam, com este e com aquele. Uma coisa é certa, não se pode incentivar a ação direta. E hoje tem um bando de vagabundo e de vagabunda na internet, falando qualquer coisa, mentindo. Mentindo. Incentivando o ataque a ministros do Supremo. Eu vi supostos jornalistas a dizer, o ministro tal que depois não reclame. Quando você diz o ministro tal que depois não reclame porque ele foi vítima de um assédio na rua, você está incentivando esse assédio. Você está incentivando a violência. Peguem 12 anos de blog a se fazer em 24 de junho. Quando foi, mesmo no auge dos embates com o PT, quando foi que eu estimulei que pessoas fossem molestadas nas ruas? Ô, Maiara. Nunca. Nunca. Nunca quer dizer nunca. Eu tenho apreço pelo sentido das palavras. Nunca, no meu caso, quer dizer não aconteceu nenhuma vez. Mas nem de forma indireta, nem de forma indireta. Manifestação de rua, protesto pacífico, tudo isso é legítimo. Agora, eu fui um dos mais duros críticos dos black blocs, este bando de canalhas, quando ia pra rua quebrar tudo. No caso do Rio, em parceria com o PSOL. No caso de São Paulo, em parceria com o PT. Vá ver quando eu condescendi com eles. Nunca. E, portanto, não vou condescender com esses que agora fazem isso que estão fazendo com o PT, que, de resto, se eu fosse pensar, e vou parando por aqui, porque eu quero botar um pouco de ouvinte aqui no nosso programa, porque eu quero ficar em cima dessa questão hoje. Porque o que se falou de bobagem por aí, inclusive autoridades com responsabilidade. Eu estou aguardando até agora, por exemplo, uma fala corretiva do Geraldo Alckmin, do prefeito de São Paulo, do João Dória, que falaram porcaria a respeito. Não vou. Atenção, eu não vou condescender com quem não diz claramente não à violência. A violência política. Vocês estão brincando com fogo. E de resto, se eu fosse pensar só em estratégia política, só um imbecil, mas um imbecil daquele tipo incurável, não percebe que isso tudo é positivo para o PT. Só para o PT. É ruim para o processo político, mas é positivo para o PT. Quando começou essa onda de agressividade, de estupidez, de irresponsabilidade, o Lula tinha 17% das intenções de voto. Eu disse, vocês vão recuperar o PT. O Lula já tem quase 40%. E ganharia de todos os seus adversários no segundo turno com folga. Só não será o próximo presidente da República porque a justiça não permitirá. Mas em razão das coisas que ele fez. Não estou entrando nesse mérito. Eu só estou dizendo que seus adversários foram incompetentes o bastante para permitir a ressurreição do PT, para permitir a ressurreição do Lula. E foi fazendo essas coisas que estão sendo feitas aí. Enquanto isso, o centro político, a direita, toda essa gente está dividida, cada um procurando um lugar para se ancorar. Não. Inaceitável o que aconteceu. Sim, o PT está falando muita bobagem, está atribuindo ao governo Temer, fica parecendo que foi o governo Temer que foi lá dar tiro neles. Sim, está falando muita bobagem também. Agora,
É preciso, eu escrevi hoje um texto dizendo o seguinte, voglio bene, é preciso que a imprensa volte para casinha, é preciso que os procuradores voltem para casinha, é preciso que políticos voltem para casinha, que juízes voltem para casinha, que ministro supremo, tudo. Toda essa gente tem que voltar para casinha. Qual casinha? A casinha da Constituição. Hashtag pronto falei. É isso aí. Tá? Eu achei que não coubesse, desculpa. Não, calma, um pouco de humor sempre calma.